Olá pessoal, hoje iremos dar início a um novo projeto no nosso canal no YouTube e no site focademvocê.com. Iremos fazer alguns vídeos sobre a história de Paramirim e para isso iremos contar com a presença do ilustre historiador, advogado e ex-secretário de Cultura do município, Antônio Juvandro Martins Neto, grande conhecedor da história do nosso município. Para começar, gostaríamos primeiro de agradecê-lo por ter aceitado o convite para compor esses vídeos conosco. E, primeiramente, gostaríamos de saber dele como surgiu, como nasceu o Antônio Juvandro, historiador. O termo que você usou, historiador, para mim é um termo muito forte, porque eu não me considero assim. Eu considero um estudioso, alguém que desde criança teve um afeto todo especial pelos livros. E naquela época, era costume aqui na nossa região ter os contadores de histórias. Tinha umas velhinhas, uns idosos que às vezes se colocavam para rodear de crianças e eles contavam aquelas histórias e histórias também. Então, eu me interessei e justamente muitas coisas que eles dissertavam e nos informavam era a respeito de vultos, acontecimentos, situações diversas que o nosso município, o nosso arraial experimentou desde os primeiros dias da sua criação, da sua manutenção, da sua elevação na realidade de nosso próximo município. E esse cabedal aí de conhecimento sobre a história de Paramirim, você conseguiu foi através de conversas, de leituras, porque hoje nosso município tem poucas fontes para pesquisa sobre a história da região, né? Como você conseguiu esse patrimônio todinho que você carrega dentro de si, esse conhecimento vasto? Bem, eu não digo conhecimento vasto, mas o pouco que eu tenho é realmente através de pesquisas. Pesquisas de informações orais, através também de leituras, assim, de uma maneira diversificada. Então, nesse caso aí, eu fui aglutinando o conhecimento e chegando também ao propósito a que me proponho sempre, que é de conhecer na íntegra a realidade do nosso município. Eu me lembro agora de um grande pensador francês, Roger Litier. Ele diz que uma cidade sem histórias, sem heróis, sem pioneiros, sem tradições, sem mártires, não é uma cidade, é uma amontoada de casas. Então, nós temos que estudar cada situação de per si. Nós temos que analisar cada caso e introjetar na nossa cultura, que, como diz você, que está rareada devido à destruição
das fontes históricas, o que não acontece só aqui em Paramirim. Há pouco tempo eu lia uma queixa de um escritor a respeito de Rio de Contas, que de 3.375 documentos preciosos a respeito das minas do Rio de Contas até os dias atuais, sobraram apenas 310, porque os demais estavam carcomidos do cupim, destruído pelo tempo, jogado de qualquer maneira, até mesmo dentro de caixotes e malas velhas, lá no quintal das casas. E aí falta no povo realmente esse amor pela terra. Muita gente acha que o amar a terra seria apenas idolatrar com músicas, dizer poesias, viver assim uma realidade um pouco surreal. Mas o amor tem que ser traduzido em gestos concretos. E esses gestos concretos seria conhecer a história, por que nós estamos aqui, como nós chegamos aqui, em que situação nós passamos por aqui. Tudo isso, analisando, a gente chega a uma conclusão de que é um dever nosso mesmo, uma exigência para nós conhecer aquilo que nós amamos. Porque diz os psicólogos, no caso, por exemplo, de um grande que é o Aldous Huxley, ele diz que ninguém ama o que não conhece. O amor tem que ser traduzido em gestos concretos. O amor não é etéreo, não é apenas assim um ar que passa na escuridade da noite sem ninguém perceber. O amor é a concretez do concreto. O 16 de setembro já está à porta, o aniversário de Paramirim. Pelas ruas a gente escuta certos comentários que há certas controvérsias no 16 de setembro. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o porquê dessa data, 16 de setembro, e qual é essas nuances aí que fala que é outra data sem ser o 16 de setembro. Olha, essa dúvida, essa contestação não é tão nova. Quando foi se celebrar aqui o centenário de Paramirim, levantou-se aqui uma meia dúzia de pessoas tentando bloquear, boicotar a celebração, dizendo que seria falsa, porque na realidade está na história que pela lei 1849, de 16 de setembro de 1878, o município aliás a vila foi desmembrada de Rio de Contas, mas não foi instalada, porque naquela época houve uma objeção muito forte do coronel Liberato José da Silva, que foi o fundador de Água Quente, hoje Érico Cardoso. Ele, como tinha uma influência grande lá em Salvador, brecou a publicação da lei. E por isso ficou a lei não instalada. Mas passaram alguns anos, nem se resolveu anulá-la, nem republicou, aliás, nem se colocou à disposição do povo de imediato.
Isso foi acontecer no dia 24 de março de 1890, que realmente assinou. Agora há de perguntar, tem eficácia? Não. Para mim não tem eficácia, porque na história diz que foi uma resolução que justamente bloqueou a instalação e a emancipação da vila, que seria depois o município. Agora, de perguntar, pelo direito administrativo, através de todos os seus autores, como Eli Lopes Meireles, José Cretela Júnior, então, tantos outros, Adriano da Gama Cury, tantos outros, dizem que ia estar a própria lei tão clara que nos mostra que uma resolução não pode revogar uma lei. Só se revoga uma lei com outra lei. Porque quando ela, mesmo ela não instalada, ela estava dentro da norma, existiam resquícios normativos. Ela estava dentro da lei, ela estava legal. Não instalou, mas ela existia. Então, o que aconteceu? A resolução não teve eficácia nenhuma, porque a resolução, segundo o direito administrativo, é o seguinte, é uma maneira chamada matéria in corporis, interna corporis. Quer dizer, ela só tem eficácia no meio, do meio onde ela vai se tratar de determinado assunto. Por exemplo, como se fosse um regimento interno. Ela justamente tira eficácia naquele meio onde ela atua, mas a eficácia, justamente o entendimento, o alargamento da realidade é muito maior, é um município em si. Então, o que aconteceu foi que, devido a essa interferência do Coronel Liberato, ficou suspensa, mas não desapareceu. Não desapareceu. Lá não diz na história que ela foi desaparecida. Ela ficou, tanto que ela não tinha valor, não tinha eficácia jurídica, a segunda, de 1890. Porque como é que uma lei repete a mesma coisa da mesma lei? Em 1878, determinou a emancipação. Em 1890, determinou a emancipação, mas já estava emancipada, só não estava instalada, só não estava publicada, mas ela já existia. Ela já existia. Então, é uma matéria, a resolução é uma matéria interna corporis. Então, ela só tem eficácia para o meio. Talvez o governo que assinou não pensou que além da porta do palácio, ela teria algum efeito. Uma vez que justamente ela teria que justamente provar a eficácia dela dentro de um âmbito maior, que era o município. Então era uma lei só se pode ser revogada por outra lei. E nessa segunda lei de 1890 não falou em revogação. Tem a mesma estrutura, a mesma é escrita da mesma maneira que a de 1878. Então, é a mesma coisa, é chover no molhado, como diz o ditado popular.
Entendeu? Então, contar 6 por meia dúzia. Eu acho isso aí uma pequenez muito forte da pessoa, se existe alguém ainda que pense que isso aí é um impedimento para que então que é um fracasso a lei. Isso é uma lei espúria, essa que nós vamos celebrar agora no dia 16. Não. Adentre-se não só na lei pura em si que está lá, mas estude o direito administrativo, estude as constituições, estude o que é uma resolução. Então, eu não vejo nenhum óbice que possa impedir a celebração. E mesmo o seguinte, em um caso muito longínquo, muito assim, sem questionamento, queiramos ou não, é um município, já existiu um município. Seria o mesmo que uma criança que nasceu hoje e foi registrada daqui a 5 anos. Você não pode considerar que ela tem primeiro ano lá, né? Justamente, e inclusive você lembrou um caso muito especial aí, é que eu já me deparei muito com isso, de pessoas que, por exemplo, nasceram em determinado ano, ficou sem ser registrada, colocou na data que foi registrado seu aniversário. Então ela já havia nascido e foi justamente colocada na data. Eu tenho tive uma cliente, ela até já faleceu, que ela foi justamente registrada na mesma época da filha mais velha, e estava mais velha do que a filha, 4 anos só, porque foi registrada naquele tempo. E aí, pelo registro, ela tinha 4 anos só mais velha que a filha. E nós sabemos que uma criança de 4 anos não gera. E aí o seguinte, são esses fatos assim, que é absurdo e que muita gente quer explorar. Quer dizer, você engole o elefante e engasga com o mosquito. Mas podem, com toda certeza, celebrar a data no dia 16 de setembro, porque essa é a real data. Tanto que de 16 de setembro de 1878 a 24 de março de 1890, Rio de Contas não fez nada por Paramirim mais. Aliás, não Paramirim, por Morro do Fogo, que Paramirim era justamente um apêndice do Morro do Fogo. Então, eu acho que são argumentos infrutíferos que não nos levam a nada. Nossa próxima indagação é sobre o começo de tudo, do povoamento da nossa região. Em que ano, como se deu, como era antes da chegada dos portugueses aqui. O que trouxeram eles até o Morro do Fogo, Rio de Contas, e depois desceu o rio até Água Quente, a Paramirim. Fala um pouquinho para nós sobre esses fatos. Olha, nós sabemos que em 1681 começou a colonização das minas do Rio de Contas. Nessa época, desceram para essa região portugueses e brasileiros que vinham explorar não mais o pau-brasil, mas o salitre, o ouro, a prata, as pedras coradas e esverdeadas, bem como o diamante. Então, nisso, Rio de Contas, pela grande quantidade desse minério precioso que
aparecia, cresceu justamente a ambição, o desejo, e foi daí que conseguiu vir muita gente de Portugal para buscar o precioso metal. E foi nessa época em que a gente via, a história nos mostra, que em 1694, até mesmo o padre Antônio Filgueiras, de Jacobina, Bahia, que era vigário de Jacobina, juntou com as pessoas de lá da sua paróquia e fez uma estrada para chegar ao São Francisco e, através dessa estrada do São Francisco, vir até as minas do Rio de Contas. Veja só, o padre gastou essa fortuna para buscar a procura desse ouro de Rio de Contas. Então, hoje, uma coisa interessante que a gente acha, fazendo um paralelo, eu me lembrei quando está aí a mídia, de uma maneira às vezes até descarada, atacando de todo tipo a Igreja Católica por um suposto desvio bilionário ocasionado na cidade de Trindade, em Goiânia, pelo padre Robson de Oliveira Pereira. Naquela época, um padre já procurava, às vezes, deixar suas lides sacerdotais, paroquiais, missionárias, para vir buscar ouro em Rio de Contas, numa estrada que foi justamente aberta com essa finalidade. Então, por aí se vê que foram chegando pessoas para essa região. Entre elas, chegou uma expedição de Sebastião Raposo, acompanhada de seu sobrinho Antônio de Almeida Lara e outras pessoas, que justamente o Sebastião Raposo, que era justamente participava de uma instituição religiosa. E ele veio e ficou no povoado de Mato Grosso, que fica a 3 léguas, chamada ou seja, 18 quilômetros de Rio de Contas. E lá ele justamente garimpou muito ouro. Era uma pessoa difícil, um comportamento irascível, agressivo, tinha um coração mesmo endurecido, e ele não fazia bem às pessoas. Pelo mínimo motivo, ele pisoteava nas pessoas. Até que um dia ele resolveu sair de Rio de Contas. E aí preparou os burros para levar as cargas, e ele dizia: só vou levar umas arrobinhas do metal, e se dirigia para o Maranhão. E ele disse que queria morar no Maranhão, porque era justamente uma terra mais e estava iniciando a época, não tinha muita agressividade, e queria ir para lá. Mas ele não deu sorte, porque ao sair de Rio de Contas, com poucos quilômetros, ele foi agredido por uma pessoa que mais tarde se soube que era chamado Manuel de Almeida, que fez um saque na bagagem dele, onde tinha 40 arrobas de ouro. E além dele pegar
essas 40 arrobas de ouro, alguma quantidade de prata, alguma quantidade de outro metal, ele ainda matou o Sebastião Raposo. Esse assassinato se deu pelas mãos de Manuel de Almeida, que era casado com uma das filhas dos rendeiros do Conde da Ponte. Então, a história de lá de Rio de Contas viveu exclusivamente em torno do ouro, principalmente do ouro. E foi nessa época que iniciou-se a ideia de estender a ação. Quando saiu uma expedição de Rio de Contas com a finalidade de dividir-se em dois lugares que fosse encontrado. Uma delas chegou a mais ou menos na região próxima de Canabravinha, acima de Canabravinha, por aquela região ali, Santa Rosa, Paramirim das Crioulas, Fretes, veio em cima dessa serra, resolveram subdividir a expedição. Um grupo desceu para Canabravinha, outro grupo foi para o Morro do Fogo. Interessante, por que Morro do Fogo? Eles fizeram um contrato, porque naquela época não tinha telefone, não tinha como mandar um positivo, chamava de positivo os correios, para levar a notícia. O que é que eles fizeram? Combinaram: quando você chegar em determinado local e encontrar ouro, vocês acendam uma fogueira e vai alimentando-a de madeira até que o sinal da fumaça nos anuncia que já conseguiram, e aí nós vamos baseando na fumaça chegar ao teu local. E assim o fizeram. Daí a razão de ter surgido o nome de Morro do Fogo. Interessante também que lá o ouro foi, tanto em aluvião, como o ouro e aluvião, foi de uma maneira assim, estrondosa. Desceu um grupo, esse grupo que desceu para Canabravinha não teve muito sucesso. Foi justamente, eles abriram assim, um garimpo chamado, na região da Tenda. Ainda existe essa comunidade lá na entrada de Canabravinha, chama Tenda. E o nome de Tenda é justamente por isso. E lá foram pouquíssimo ouro. Tinha uma filosofia própria dessas expedições. Em cada lugar que ia, teria um acompanhamento de um sacerdote, um missionário, que na proporção que eles iam fazendo justamente a procura do ouro, o missionário tomaria conta de catequizar os índios. E aí, justamente, eles vieram e traziam a imagem. Aí foi quando vieram os jesuítas, e esses jesuítas foram para Morro do Fogo, levando a imagem de Nossa Senhora do Monte Carmelo, que hoje se chama Nossa Senhora do Carmo, mas que o nome tradicional efetivo é Nossa Senhora do Monte Carmelo. E outro grupo veio e trouxe a imagem de Nossa Senhora da Graça,
em Canabravinha, que não é das graças não, da graça, porque esse título é bem antigo, porque o título de Nossa Senhora das Graças é mais atual. Foi depois que houve aquela aparição da medalha milagrosa, bem depois disso, depois do ano de 1870, que apareceu o título Nossa Senhora das Graças. Então houve aquela dúvida, mas pouco importa, é a mesma mãe de Jesus. Então, o que aconteceu? Lá, eles enfrentaram, na região, uma taba de tapuias. Tinha tapuias e outros índios, outro tipo de índios. E eles, de uma certa forma eram meio ferozes, embora alguns, em determinados locais do município, já tinha-se algum contato com português ou com pessoas ou brasileiros que os utilizavam aqui para o criatório de gados. E por isso eles fizeram abrir aquela gruta que tem na frente da igreja de Nossa Senhora do Carmo, chama Gruta do Pereira. Por quê que é Gruta do Pereira? Porque um dos colonizadores de lá do Morro do Fogo era Manuel José Pereira, por sinal meu pentavô. Esse Manuel José Pereira, ele foi o autor da abertura daquela gruta para garimpar. E surgiu no meio daquele grupo como existe hoje em Bom Jesus da Lapa, em vários lugares, as pessoas fazem uma promessa, o que a gente chama hoje de voto. A gente faz um voto a determinado santo, a determinado oráculo. E eles fizeram a Nossa Senhora do Carmo. Cada vez que se conseguisse ouro em abundância, que eles levantariam a igreja de Nossa Senhora do Carmo. E nessa igreja está lá todo o alicerce da igreja de Nossa Senhora do Carmo, está cheio de pacotes num papel chamado papel Holanda, como se fosse esse papel prateado que a gente usa aí para enrolar bolo, essas coisas todas. Eles colocariam o ouro e colocaria ali como fosse um agradecimento a Nossa Senhora. Descobriu em tal local um veio de ouro muito forte, tirava um pedaço, colocava naquele papel Holanda e colocava lá no... Tanto que todo o alicerce da igreja Nossa Senhora do Carmo é revestido lá no seu interior desses pacotes de ouro. Houve até uma certa época em que uns mineradores aqui, filho aqui de Paramirim, mas não eram nem católicos, não vou dizer a família não mora ninguém mais aqui, tentaram até querer escavar o ouro, escavar os alicerces para ver se arrancava esses pacotes de ouro, esses envelopes de ouro. E foi nessa época em que sumiu um cordão de ouro que estava no pescoço de Nossa Senhora do Carmo, que media 8 metros. Fora o brinco de brilhante, coroa cravejada de brilhante, de pérolas, e uma riqueza incomensurável. Limparam a imagem e não se fez nada. Como também não se fez nada quando roubaram, há cerca de uns 20 anos, a imagem de São Miguel Arcanjo, que veio também naquela época pelos colonizadores
pelos bandeirantes, pelos mineradores. Roubaram e ninguém procurou aonde foi parar, quem comprou, onde se encontrava, não deram a mínima importância. E por isso, hoje tem lá a lacuna, colocaram uma imagem de gesso, que também não quer dizer que a preciosidade está na imagem, mas na pessoa que a imagem representa, e a gente vê um sinal do desprezo que naquela época se deixaram acontecer. Então começou essa exploração do ouro lá, e nisso foi chegando realmente pessoas portugueses, brasileiros importantes. Lá teve um juiz, um chamado Juiz de Fora. Antes teve 2 juízes, depois teve um chamado, já veio o nome como Juiz de Fora, que fazia um trabalho assim, tipo um escrivão. Não tinha assim os poderes do poder judiciário de hoje. Era assim uma figura de retórica. E lá, abaixo daquela ladeira, daquela rua, daquela única avenida que existe, tem ainda um alicerce da capelinha de Nosso Senhor dos Passos, Bom Jesus dos Passos, que caiu e a imagem não se sabe que rumo tomou. Mas o Morro do Fogo teve comércio bom, teve médico, teve padre, teve escolas, e, por incrível que pareça, quem olha hoje pensa que não, que era apenas um povoadozinho atrofiado entre as serras, mas foi de um valor incomensurável. E de lá que nós viemos, não só as nossas famílias, mas também até a nossa emancipação foi gerada no ventre do Morro do Fogo. Então, depois do Morro do Fogo, os portugueses já abrasileirados desceram o rio e começaram o povoamento da sede do município de Água Quente, que hoje é Érico Cardoso. Gostaríamos de saber como tudo isso se deu, qual ano, quais foram as pessoas que tiveram forças e fizeram essas transformações naquele ano, e o porquê de deixar a serra para vir fincar suas raízes à beira do rio Paramirim. Seria por causa da terra, da criação de gado, da fácil locomoção? Não, pelo contrário, que a locomoção para lá era muito difícil. Muito difícil. Eu ainda alcancei a estrada em que a gente ia de carro até nos Araçás e depois subia a pé. Tinha lugares estreitíssimos, que não sei como que um animal passava assim, com a pessoa montada. Inclusive o Padre Bem-vindo subia montado a cavalo, ou num burro. O burro amestrado já tinha o costume de passar naqueles estreitos corredores, aquele estreito caminho. Então, por que desceram para Água Quente? Foi a razão seguinte: no Morro do Fogo começou com muita luta e um incentivo muito grande
para a aquisição do ouro. Ela começou em 1715. Então, o que acontece? O ouro, tanto em filão como aluvião, foi escasseando. Naquela época, existia momentos que as pessoas iam tomar banho no rio do Morro do Fogo, que fica logo no fundo. As pessoas, quando mergulhavam, pegavam pepitas de ouro dentro do rio. Isso era muito comum. Eu conheci um senhor de lá, senhor Augusto Caires. Ele é filho de Manuel Joaquim da Silva Caires, que é o avô do Dr. Nelson Brito. Esse do Manuel Joaquim da Silva Caires morava na Malhada, mas tinha um casarão lá no Morro do Fogo, onde é hoje de jovens, fica naquela pracinha, e lá esse Manuel Joaquim da Silva Caires, esse seu Augusto Caires dizia que era comum as pessoas saírem vendendo, menino brincando com as pedrinhas de ouro assim, que conseguiram aquele riacho no rio do Morro do Fogo, que é um dos afluentes maiores do lado direito, da margem direita do rio Paramirim. Então, quando começou a escassear, a proporção que foi, além de escasseando o ouro, uma vez escasseando o ouro, que era o pivô maior da manutenção, da mantença do povo, onde buscava seus recursos e até mesmo a sua riqueza, o que aconteceu? Foi diminuindo a situação de manutenção pessoal. Já não tinha dinheiro, escasseando o dinheiro, as pessoas mais pobres não tinham como trabalhar. Trabalhava onde? Daí o que aconteceu? Vieram, começaram a descer. E lá, por exemplo, o capitão Antônio José Cardoso, que foi o primeiro intendente de lá de Água Quente, em 1898, ele fez logo um casarão na Malhada, que hoje já está em ruínas. E foram descendo várias pessoas que moravam lá. Esse Antônio José Cardoso era um latifundiário, né? Muito terreno, muito gado, muita riqueza que ele tinha adquirido também por lá. E ele desceu e justamente com a descida dele foram outros acompanhando, e aí vieram para Água Quente. Por quê? Água Quente já estava começando a florescer devido à presença do coronel Liberato José da Silva, que foi o primeiro que passou a viver lá. Comprou logo a fazenda Poço, fez a sua casa do lado do poço, que ainda tem lá os sinais, os vestígios da ruína, e começou a desenvolver o comércio também, já com outra situação. O ouro escasseando, mas ele justamente incentivou a agricultura e o criatório de gado. E por isso que veio para Água Quente. Ele conta a história que quando eles viram que o Morro do Fogo ia se destruir, justamente pela escassez do metal precioso, eles trouxeram a própria imagem de Nossa Senhora do Carmo, que ainda está lá no Morro do Fogo. Trouxeram para Água Quente, porque o coronel Liberato tinha mandado construir, já estava construindo a igreja.
trouxe Nossa Senhora do Carmo para Baguete. E conta a lenda, eu digo lenda, mas não sei, a história ou a história fica a critério de quem crê. Todo dia, de manhã cedo, quando as pessoas iam rezar na igreja, a imagem não estava. Mas cadê a imagem da Senhora do Carmo? Aí aquele alvoroço, chegava, estava ia voltar para a sua terra, Morro do Fogo, a Nossa Senhora do Carmo, foi para o Morro do Fogo. Até que tentaram, botaram vigia, disse que colocaria. Eu conheci uma pessoa que sabia bem desse assunto, era a dona Dorzinha, a mãe de Érico Cardoso, esposa, a avó do atual prefeito, doutor Érico Cardoso de Azevedo. Então, ela dizia que os vigias que ficavam à noite para ver quem mexia na imagem, que muitas vezes dormiam, quando era de noite, no outro dia não achava que eles ficavam inebriados com alguma coisa. E por isso só parou essa luta de leva e traz da imagem, quando descobriram na serra um sinal de um pé encravado justamente naquela estradinha estreita que existia, que hoje foi desativada. Eu ainda lembro, ainda vi uma certa vez e me mostraram que era aquilo. Eu não me recordo se era realmente um pé, mas que tinha um buraco assim, um vestígio muito visível. E aí eles caíram em si e falaram, não, mas aqui já está a prova de que Nossa Senhora do Carmo não quer ficar aqui. Mas então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma imagem de Nossa Senhora do Carmo e colocar aqui em Érico Cardoso. Tanto que a padroeira de Érico Cardoso hoje, que era Água Quente, é Nossa Senhora do Carmo, cuja festa se celebrou no dia 8 agora de setembro. Então, como eu disse antes, as condições de lá de Morro do Fogo eram justamente uma população nobre. Tinha muitas pessoas formadas, tinha juízes, tinha o padre, inclusive o primeiro padre aqui da nossa região, do nosso município, foi o padre Sebastião de Laranjeira, que chegou lá em 1844 e saiu em 1857, quando ele foi para Roma fazer um curso para ser o segundo bispo de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Uma certa vez ele veio aí para visitar, rever já de bispo. Quando chegou aí em Itanagé, essa região de Itanagé, o rio transbordava, aquele rio de Itanagé, não teve condição de passar vários dias. Então, é o que eles chamaram naquela época do dilúvio de São José. Eu que não podia passar, ele voltou, acabaram e foi de novo para Porto Alegre, quando ele morreu em 1888. Então, ele morrendo, aliás, ele indo para Roma fazer o curso de preparatório para o bispado de Porto Alegre, ficou em seu lugar o padre cônego João Paranhos da Silva, o padre Paranhos, que assumiu a paróquia até 1902, quando ele faleceu, padre Paranhos. Então, o coronel Antônio José Cardoso, ele foi o primeiro intendente, que é uma figura que corresponde hoje ao prefeito.
Só tem que ele era nomeado, não era por votação. Então ele ficou sendo o intendente, que tinha assim uma missão, um objetivo de trabalhar justamente pela direção, administração do município, procurar algumas melhoras. É como fazia aquele tempo, abrir tanque, consertar a estrada, capinar a estrada, essas coisas assim, próprias da época. Então ele ficou há 6 meses só, como intendente. E naquele tempo seria hoje a figura do prefeito. Depois que ele renunciou e assumiu o seu lugar o capitão Juvencio Antônio Pereira. Juvencio Antônio Pereira, descendente de Manuel José Pereira do Morro do Fogo. Aí o Juvencio Antônio Pereira ficou como seu substituto. Depois veio o Joaquim Augusto Vieira, que é o padre Joaquim Augusto Vieira, que foi aquele padre que substituiu o padre, o Paranha, o cônego João Paranha da Silva. E por isso que lá precisa o povoado de Água Quente assumiu vários tipos de vida, de comércio, escola e tudo, para justamente eram antes pertencentes a Morro do Fogo. E Água Quente ficou como até recebeu o nome de Industrial Vila de Água Quente, ao qual Paramirim pertencia. Paramirim pertencia a Água Quente, com o nome de Arraial do Ribeiro. Depois do crescimento da sede de Água Quente, começa a florescer a sede que hoje é Paramirim, mas que outrora era Arraial dos Ribeiros. Como se deu tudo isso, Antônio Vando? Olha, Água Quente era a sede administrativa, como se fosse a sede municipal. E por uma circunstância, talvez territorial, geográfica, Paramirim foi crescendo mais, porque Paramirim, a situação geográfica, acesso a qualquer lugar, e quando naquela época Água Quente só tinha entrada e saída, a mesma entrada e saída. E aí, quando se verificou que a situação, a localidade, a localização era mais viável aqui em Paramirim, transferiu para cá em 1902 a sede do município. Foi quando, nessa época, foi escolhido como o primeiro intendente de Paramirim, já do Arraial do Ribeiro, o coronel Leopoldo de Souza Leão, que no dia de ontem completou 76 anos de seu falecimento. E ficou a sede aqui em Paramirim, até que em 1909 mudou-se o nome de Arraial do Ribeiro para Paramirim, dia 26 de junho. Paramirim significa rio pequeno na linguagem tupi-guarani. Por que teve essa mudança?
Porque eles sentiram que Arraial do Ribeiro estava circunscrevendo o município a determinado grupo, a determinada família. Quando não era do Ribeiro, era do Ribeiro na época que recebeu o nome de Arraial do Ribeiro, que era de Antônio Ribeiro de Magalhães, que foi o que comprou a fazenda aqui. Mas acharam por bem mudar um nome mais assim, independente. Entendeu? Então. Nesse tempo o rio já chamava Paramirim? Ou foi por causa da cidade? Ó, veja só, o rio Paramirim teve vários nomes. Desde o seu nascimento lá no Pico das Almas, ele tinha o rio, chama Rio das Folhetas, Rio das Crioulas, e foi assim, entendeu? Até que unificou, depois de 1909, unificou o nome todinho de Paramirim, tanto que vai do Pico das Almas até em Morpará, onde ele deságua no São Francisco. Então a junção foi as duas no mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E como se deu o crescimento de Paramirim? Paramirim começou a crescer por causa da agricultura, do comércio. As pessoas começaram a buscar educação melhor. Como se deu esses fatos? Também porque Paramirim, dessa época, começou a se distinguir em vários setores. No setor educacional, tinha que naquela época a educação era, a escola era separada de sexo. Tinha escola para meninos e escola para meninas. E os primeiros professores para meninos, para homens, eram o professor José Cândido Vieira. Ele era trisavô de Dr. Júlio Bernardo. Era o pai de Júlio Vieira, que era bisavô de Júlio. E também o professor Damião Joaquim de Souza. O padre, o José Cândido Vieira, não era formado, mas ele tinha um nível cultural tão vasto que ele se confundia com qualquer professor. E o Damião de Souza era formado, veio de Salvador, a casa dele era ali, bem no fundo da igreja de Santo Antônio, onde hoje é de Dr. André médico, que tem um casarão, conheci esse casarão dele. Ele morreu em 1908. E o professor José Cândido Vieira morreu em 1929. E as professoras, tinha justamente as professoras, né, que cuidavam das crianças, das mulheres. Era professora em Água Quente, era Germínia Angélica Paranhos, que o pessoal chamava que era filha do padre Paranhos. E a Lucília Paranhos Cardoso, aqui em Paramirim, que era mulher de Felipe Cardoso, aquele rival do coronel Francisco Brasil Rodrigues da Silva, cuja luta foi em 1912. Então, houve uma afluência muito grande de famílias que vinham para aqui por causa da escola. Também
outro motivo que Paramirim começou a se desenvolver, porque era a única cidade que tinha um médico formado. E justamente quem era ele? Dr. José Bernardino de Souza Leão, que veio para aqui em 1869 e viveu em Paramirim, constituiu família. Era o pai do primeiro intendente, coronel Leopoldo Leão, Raul de Souza Leão, que era o avô de Dona Fifi, era o pai era trisavô de Jurandir, doutor Jurandir Martim Leão, era bisavô de pessoal Batista, de Raul Batista, e ele era um médico formado. Ele era português? Ou era brasileiro? Ele era descendente português, mas não era do português nato. Ele era descendente da Arábia Saudita. Ele era, o Dr. Bernardino morreu em 1904, no dia 23 de janeiro de 1904. Eu conheci um cara que ele trouxe para aqui, e trouxe de Macaúba para aqui, chamava Cristo. E ele ficava, esse Cristo falava, a gente perguntava a ele: você conheceu o doutor Bernardino? Conheci. Como era ele? Era baixinho de branco. Então ele era o doutor Bernardino. Então o médico, ele morava em Bebedouro, aqui, mas atendia aqui em Paramirim. Ele na sexta e no sábado. E o comércio também aqui foi mais prodigioso, né? Inclusive a feira livre, que sempre foi na Praça Santo Antônio. E há uma coisa interessante, se você observar. Em todas as cidades vizinhas nossas aqui, as praças principais são pequenas. A Praça de Macaúbas é pequena. A Praça de Caetité de Santana é pequena. A Praça de Livramento, Nossa Senhora do Livramento é pequena. A de Rio de Contas também pequena. Já a Praça de Paramirim é imensa. Por quê? Porque Antônio Ribeiro de Magalhães, que foi aquele que comprou as terras do Paramirim em mãos de Quintiliana Maria dos Santos e Jean Pinto de Souza, viúva e genro do advogado Dr. Bernardino Joaquim de Souza Canabarro, que ele comprou a terra de Paramirim no dia 9 de julho de 1797. E ele, justamente, o que aconteceu? Quando foi fazer, a casa que ele morava era ali, onde hoje é a casa de Iedo, na Praça Santo Antônio. Ele exigiu fazer uma praça daquele tamanho. Ele não gostava de coisas assim, era muito temido, muito valentão, muito duro, mas ele era assim, farto. Ele, não tem muita terra, eu tenho muita terra, não precisa fazer essa praça. Ele exigiu ele mediu a praça. Aquela Praça Santo Antônio é uma praça muito grande. E ele justamente foi quem comprou aqui as terras do Paramirim e colocou o nome Arraial do Ribeiro. E ele justamente, a gente vai falar isso, você me disse que vai ter outra oportunidade de falar sobre ele, mas eu posso dizer de uma maneira geral, ele naquela Praça Santo Antônio, com sua esposa Maria Joaquina da Conceição
ele passou a viver, ele viveu 26 anos e teve 13 filhos, embora nem todos os 13 foram nascidos em Paramirim. A primeira filha dele, Ana Rita Rosa de Magalhães, que era casada com o Manuel Joaquim de Magalhães Menezes, nasceu em Rio de Contas, que ele veio de lá para cá. Mas, só para dar uma resumida na visão assim, progressista que ele tinha, que não antevia o mundo. É português, veio de outra terra, assim, também uma visão mais descortinada da realidade. Você sabe quantas cabeças de gado bovino ele conseguiu aqui em Paramirim? Eu tinha quando faleceu, e ele faleceu em 1824. Sabe quantas cabeças de gado bovino na fazenda de Paramirim? 16 mil. E então, aqui teve razões sobejas de... É uma cidade, como dizia o pedagogo Anísio Teixeira, é uma cidade, ele chamava pequenina, mas ilustre. Nós, aqui de Paramirim, podemos dizer que o nosso nível cultural aqui, escolar, é impressionante, né? Porque eu sou, se diz, tenho um nível universitário, mas eu posso dizer a vocês, se aqui em Paramirim, atualmente, se numa visão muito rápida, tem 944 pessoas formadas em nível superior, residentes e domiciliadas em Paramirim. Com o aumento populacional da sede de Paramirim, começou a surgir os atritos, né? Aí é que aparecem as figuras dos coronéis. Queria que você, o senhor, abordasse um pouco sobre essa história dos coronéis aqui, como é que era, quando começou, se era por causa da política ou se era por outras razões. Olha, tudo tem o seu tempo. A vida é cheia de modas. Tem tempos que você usa, a mulher usa um tipo de roupa, um tipo de pintura, um tipo de corte de cabelo, o homem também é pela mesma forma. Eu me recordo que quem trouxe para que nós, aqui para Paramirim, e eu já na faculdade, as primeiras pessoas a virem de bermuda para Paramirim foram nós. Me recordo que um dia, um amigo meu avô, muito amigo meu avô, seu Cazuza, ele chegou lá e falou assim: mas Herculano, como é que você deixa seus netos, vai ser tudo doutor, ficar de calça curta? Então era bermuda. E hoje é uma moda que todo mundo usa, fácil, prática. Então, aquela época também, a administração, as conquistas, era uma moda do tempo. Em todo lugar tinha os coronéis, os capitães, os majores, esse pessoal todo que lutava justamente por uma causa, ou uma causa política, ou uma causa familiar, ou uma causa econômico-financeira. Ou então por causas, às vezes, muito inexpressivas. Por exemplo, aqui em Paramirim, o maior conflito que houve, e ficou histórico, foi em 1912, quando o coronel Francisco Brasil houve um conflito, um desentendimento com o capitão Felipe Cardoso.
Felipe Cardoso era filho de Antônio José Cardoso, o primeiro intendente que morava em Água Quente. Por causa de quê? Ele não era por causa de problema tão político, porque o coronel Chiquinho Brasil, ele tinha uma influência política já devido ao seu sogro, Douca Medrado, que era o chefe das Lavras Diamantinas. Então, não era tanto pela ambição política, nem tampouco pela ambição econômica, porque se Felipe Cardoso tinha um patrimônio relevante aqui de propriedades, gado e tudo isso, por outro lado também o seu Francisco Brasil tinha, porque ele foi em primeira vez genro de Juvencio Antônio Pereira. Ele casou-se com Ormezinda Pereira Brasil, que era mãe de Juvencio Brasil. Então, por que então houve esse conflito? A casa onde era meu avô, que derrubaram, ali na praça que está lá, aquele cercada lá, daquelas tábuas, ali moravam o pessoal da família dos pais de São Francisco Brasil. Aquela casa foi construída em 1903 para o casamento da mãe do Dr. Aurélio, Dona Águida, casou com o Dr. José Basílio Jusciniano da Rocha, de Rio de Contas. Construiu uma casa para poder fazer a festa, que era aquela casa do meu avô. Do lado, onde hoje é aquele prédio que reside Clécio, morava Felipe Cardoso. E lá onde tinha a escola da professora Lucília Paranhos Cardoso. E a confusão, por quê? Eram amigos? Eram amigos. Por que a confusão gerou? Em torno de quê? Uma empregada da família de seu Chiquinho, dos pais de seu Chiquinho, brigou com a empregada de Felipe Cardoso. Eram inimigas. Ficaram inimigas por causa de namorado. E o que aconteceu? Morreu uma galinha, um frango ou galo no quintal da casa de seu Chiquinho, e a empregada jogou pelo muro no quintal de Felipe Cardoso. E a empregada de Felipe Cardoso, vendo que foi atirado aquele animal morto lá no quintal de sua patroa, de seus patrões, devolveu para a casa de seu Chiquinho. E nessa luta ficou o dia inteiro jogando, jogava para lá, jogava para cá, jogava para cá, até que justamente nesse problema intervieram as duas famílias. As duas famílias se desentenderam. E aí começou a disputa. Você sabe, aquelas resenhas familiares, um falou isso, um falou aquilo, foi crescendo e chegou a um clima preocupante, inclusive com mortes, prisões, deportações, tudo isso. Segundo consta aí, dizem que de um lado tinha o coronel Horácio de Matos e do outro Douca Medrado, né? Um apoiando um e o outro apoiando o outro. Realmente, Douca Medrado era o sogro de seu Chiquinho. E Horácio de Matos era chefe também lá das Lavras. Ele foi morto em Salvador, assassinado lá no Largo 2 de Julho de 1933, né? Na década de 30.
Para finalizar nosso primeiro vídeo, gostaríamos que Antônio Gilvando fizesse as considerações finais e deixasse uma mensagem aí de congratulações para o aniversário de Paramirim, que vai ser na próxima quarta-feira, 16 de setembro. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui ao amigo Bill, jornalista Bill, de ter me convidado para esse bate-papo informal. Então, eu vim com o maior prazer transmitir aquilo que está no meu conhecimento. Tenho certeza absoluta que as pessoas que ouvirem entenderão que eu não sou a última palavra, não desejo nem queria ser. Apenas me situo na história, me situo também na evidência dos fatos que ocorreram, o qual eu gostaria de lembrar aqui que eu me esqueci, é porque, segundo Bill me perguntou, por que Paramirim, assim, foi alvo de atenção? É o seguinte, um dos motivos também é que, segundo o livro Os Sertões de Euclides da Cunha, o próprio São Francisco, Rio São Francisco, foi chamado o Rio dos Currais. Por que Rio dos Currais? Porque justamente os latifundiários, aqueles ricos de Salvador, os doutores, os políticos de alta envergadura, compravam o gado, deixavam aqui pelo sertão e entregavam justamente os que nós chamamos de vaqueiros, para poder pastorear o rebanho. E aí, por quê? Eles faziam o quê? Eles justamente juntavam para o gado em determinado tempo para fazer curar de algum ferimento, desubrar uma vaca, e qualquer outro trabalho que poderia se fazer com os animais bovinos. E por isso teria que ter um curral. E aqui de Paramirim também, ao longo do Paramirim, houve vários currais à margem dos rios. Aqui em Paramirim, acima, na região onde hoje está inundada pela barragem, na região de Cachoeira, lá na região próxima do Angico, no Valadão, tinha também em Caturama, justamente na onde a praça de São Sebastião, tinha um curral grande, ia descendo rio abaixo até chegar no São Francisco. Então, isso bem antes da colonização do ouro já tinha mineradores aqui. Aliás, desculpe, não tinha mineradores, mas tinham justamente aquelas pessoas que tomavam conta do criatório. E justamente essas pessoas tinha negros, tinha índios e mamelucos. E por isso que o São Francisco, além de ser chamado o Rio Nilo Brasileiro, o Rio da Unidade Nacional, é também chamado o Rio dos Currais, nome esse dado no livro O Sertão de Euclides da Cunha. Então, voltando ao encerramento, eu quero me colocar aqui à disposição de Bill ou de qualquer pessoa que o que estiver a meu alcance eu repasso. Eu não tenho nenhum egoísmo, longe de mim o egoísmo, o espírito egoísta,
de querer só para mim o conhecimento. O conhecimento foi feito para ser distribuído. Por essa razão, um escritor famoso diz que a cultura é como a riqueza, tem que ser espalhada. Nós estamos justamente no limiar de 142 anos de emancipação política administrativa do município de Paramirim, e que eu tenho a desejar a todos nós, muita paz, muita saúde, muito entendimento, muita luta, muito trabalho, muito espírito de colaboração, muito espírito de caridade, muito espírito de compaixão, muito espírito de misericórdia, como diz o Papa Francisco. Deus é misericórdia. O nome novo de Deus agora é misericórdia. Misericórdia vem de miserere. Miserere significa compaixão. E córdia significa coração. É a compaixão do coração. É essa justamente a mensagem que eu desejo a todos os paramirienses, com muita saúde, muita paz, muita fé, que nós nos sintamos intimidados pelo avanço ou pela ameaça dessa terrível peste chinesa. Enfrentamos-la. Nós que temos fé, basta que saibamos usar dos meios de evitar a sua proliferação. Deus acima de tudo. Deus é o nosso comandante. Como diz a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, Deus é fiel. A todos um abraço todo especial, um beijo no coração e um muito obrigado a você, Bill, que me deu essa oportunidade. Eu confesso que estive um pouco tímido. Eu fiquei um pouco tímido, mas tenho as minhas desculpas a pedir se não alcancei justamente o que você queria e que alguém esperava. Tudo eu fiz de coração e basta isso. Mais uma vez, um abraço muito fraterno a todos. Felicidades. Felicidades é aquilo que eu sempre desejo a qualquer pessoa, mesmo já tendo certeza que essa pessoa é feliz. Agradecemos a Antônio Gilvando por essas lindas palavras. Paramirim se sente lisonjeado com tudo que o senhor contou e que de agora em diante vai fazer parte das redes sociais. E que esse projeto nosso, que estamos no primeiro vídeo, cresça e traga para Paramirim muitos fatos que andavam escondidos, tragam a luz do sol do dia e que ilumine as mentes que se encontram adormecidas e traga materiais para futuros trabalhos escolares, que vemos que não temos quase nada para trabalhar na escola, e esses vídeos servirão muito para isso. Agradecemos mais uma vez a Antônio Gilvando e aguarde nossos próximos vídeos, que serão bem melhores do que esse, com certeza, com a participação, é claro, de Antônio Gilvando. Nosso muito obrigado. Eu ainda vou usar um pedacinho de palavra e que eu não poderia deixar de falar é que eu me sinto muito feliz por ser paramiriense, me sinto mais feliz por ser Antônio e mais feliz ainda porque sou xará de Santo Antônio e amo tanto esse seguidor de Cristo, esse meu ilustre xará,
que hoje, nessa entrevista, eu vim com a camisa oficial que nós todos, Antônio, usamos nos 1º de junho de nossos festejos. Eis aqui. Um abraço. Que Santo Antônio nos ensine. Peça a Jesus para nos ensinar a fazer o bem, a ser útil. A pior miséria da vida que se pode experimentar é a falta de utilidade. Ser útil, diz Augusto Cury, é o segredo de ser feliz. Então, para encerrar, vamos dar uma salva de palmas para a Mirim.